estava conversando lá dentro na sala de preparação, como esse tema em particular mexeu comigo. A gente estava conversando que, às vezes, quem está sentado aí acha que a gente sabe tudo, acha que a gente tem a proteção divina especial, acha que a gente é um mar de perfeição absoluta. E quando eu fui estudar o assunto, eu fiz, Senhor, e agora? Porque a gente fica assim, apreensivo, nervoso, por causa da responsabilidade. E é uma responsabilidade que a gente vai tentando trabalhar primeiro em nós. Porque aquele que tem a responsabilidade de trazer as lições, trazer o que a doutrina, o que o Cristo nos deixou, é aquele que tem maior necessidade de aprender. Pode ter certeza. Isso não é um engodo, não falamos isso aqui da boca para fora, não. Então, assim, mexeu muito comigo, porque eu me vi, em cada folha que eu estudava, cada passagem que eu lia, me via em situações minhas. E eu olhava, meu Deus, como falta para chegar. Mas, ao mesmo tempo, vem o nosso anjo de guarda, na intuição, e diz, mas você já caminhou. Para que lado você vai pender? Para o lado da lamentação ou para o lado da comemoração? Isso aqui já é uma introdução, querendo ou não, não planejada, para nos mostrar a importância do nosso estado mental. Quando a gente fala de pensamento, a gente está falando de algo mais forte do que a gente possa imaginar. De algo mais atraente e afetivo do que a gente possa pensar. Existem, inclusive, algumas explicações para isso, e eu vou tentar trazê-las aqui, para a gente ver como o pensamento é importante. E como ele tem a capacidade de trazer situações que a gente poderia evitar. Atrair situações, inclusive outras, que a gente mal esperava que fossem nos ajudar. A gente não alcança, mas espíritos outros que estão nos cuidando ou cuidando de nós, eles estão atentos. E basta um lampejo de um pensamento elevado para que eles consigam ter o acesso e nos ajudar no nosso caminhar. Vai para lá, vai para cá. Você está numa situação, numa rua, num determinado beco, entro ou não entro? Vou ou não vou, mas eu preciso. E aí? Eleva-se o pensamento, e a gente vai falar também da importância da prece, nesses momentos de dúvida em particular. Mas nada disso vai funcionar se a gente, de fato, não buscar o essencial, que é a transformação, a mudança de si mesmo. E foi aí que essas lições me trouxeram o nervosismo e a ansiedade. Porque, às vezes, a gente olha para a gente e vê o que eu falei no começo, quanto falta para caminhar. Mas aí, de novo, você vai ficar na lamentação, ou vai ver o que você já venceu. E se fortalecer daquilo para continuar caminhando, com qualquer dificuldade que esteja, mas elaborando melhores pensamentos para, de repente, atrair melhores vibrações e melhores possibilidades. Então, começando por aí, eu vou pedir licença para ler. Só que hoje eu vou ler as perguntas e as respostas primeiro. Eu tenho o costume de ler só as perguntas, mas hoje eu achei interessante ler as perguntas e respostas para depois a gente adentrar nos comentários. Tá bom? Então, vamos lá. Estamos nas questões 464 a 469 do Livro dos Espíritos, tá? Quem quiser depois olhar, estudar, aprofundar, vai lá que vocês encontram. 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Resposta. Examinai-o. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer com eles. 465A. Isso lhes diminui os sofrimentos? Resposta. Não. Mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes.
465b. Que espécie de sofrimentos querem fazer-nos provar? Resposta: os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar diante de Deus. 466. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Resposta: os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens de bem. No bem, desculpe. Tu, sendo o espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal até chegar ao bem. Nossa missão é a de te pôr no bom caminho, e quando mais influências agem sobre ti, és tu que as chama, pelo desejo do mal. Porque os espíritos inferiores vêm ao teu auxílio no mal, senão quando tu desejas o mal. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão este pensamento em ti, mas também terás outros que tratarão de influenciar para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. Comentário de Kardec. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem em nós. 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Resposta: sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Pergunta 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Pergunta 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Resposta: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, acho que já deu para perceber, né, a confusão que a gente se meteu para estudar esse assunto. Falar sobre bem, sobre o mal, sobre moral, sobre inveja, sobre orgulho, sobre ciúme. Eu gosto de assistir desenhos ainda hoje. E tem um em particular que eu assistia muito na minha infância e que eu lembro bastante, da figurinha de Tom e Jerry. Quando aparecia o diabinho e o anjinho, né? Aparecia também em outros desenhos, mas era muito interessante quando eles estavam no dilema, e em particular era Tom que estava no dilema, né? Porque o desenho trazia que Jerry sempre estava certo e não era bem assim. Hoje em dia a gente vê que não era, mas a gente sempre torcia pelo ratinho. E aí aparece o anjinho e o demôniozinho, incitando alguma coisa. E ele escutava as duas possibilidades, a influência do mal, a influência do bem, e fazia suas escolhas. E aí depois o anjinho e o diabinho brigavam, né? Tinha toda uma confusão que era feita. E, simplificadamente, é mais ou menos assim. Quem você vai ouvir? O anjinho ou o diabinho? A doutrina dos espíritos nos traz que não existem anjos e demônios, mas existem espíritos mais evoluídos, que têm um autoconhecimento intelectual como moral, e tem aqueles imperfeitos. Vocês viram que ele não falou espíritos maus, ele falou espírito imperfeito, que é aquele que ainda está na sua progressão e ainda não está afinizado com o bem, com a moral, com o bem proceder. E isso é interessante porque nos faz lembrar uma frase que acho que todos conhecem. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és.
E isso é, em particular, complicado quando a gente está, enquanto pais, mães, observando nossos filhos crescendo e começando a ter aquelas vontades, principalmente na adolescência, de sair, de passear, de encontrar com os amigos, com os colegas. E quando a gente encontra um determinado grupo de amigos que gostam de uma farra noturna, ficar sem dormir, tomar um negocinho aqui e ali, fumar, né? Ficar à noite, usar de repente algumas substâncias, a gente olha aquilo e diz, opa, estou vendo esse grupo, não quero que o meu filho, minha filha se misture com eles. Porque senão ela vai fazer igual a eles. Né? É um medo natural que vem nas pessoas, e eu trouxe a história do jovem, mas isso acontece com o adulto também. Quando a gente vê, de repente, num grupo de trabalho nosso, a gente vê um grupo fazendo determinadas coisas, como essas que eu acabei de citar, nós vamos querer estar com esse grupo? É uma escolha. Porque a possibilidade da gente adentrar naquele processo é grande pela influência. O que é interessante é que muitas vezes é doloroso o processo de transformação, porque a gente antes considerava determinadas pessoas na nossa infância amigos, colegas, companheiros. Acontece também isso no trabalho, né? Até familiares, né? Familiares nossos, sejam no núcleo duro, pai, mãe, mas no núcleo mais afastado, primos, primas, tios, que a gente olha e diz, essas pessoas continuam as mesmas pessoas. Eu me lembro, uma vez, o maior xingamento que eu recebi foi de um amigo, mas ele não me xingou, não foi a intenção dele. Ele chegou para mim e disse assim, depois de muitos anos que a gente não se via, alguns anos atrás, ele disse, Arturo, você continua o mesmo. Eu olhei para ele e disse, é o quê? Como assim eu continuo o mesmo? Isso para mim não é um elogio. Se eu continuo o mesmo, o que eu transformei? O que eu cresci? O que eu evoluí? Estou estacionado? Eu não quero ser o mesmo. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa que tem mais cabedal, que tem mais possibilidade de auxílio, que tem mais possibilidade de trazer um conforto e também me melhorar para ter mais saúde minha. E a gente vai ver a influência do pensamento na saúde pessoal. Vou falar já já. Então, observem que quando a gente chega com esses grupos, a gente pode receber essas influências. E isso é visto, é notório. Você percebe a mudança da pessoa. Ela tem um comportamento X, carinhoso, amigável, companheiro, e de repente inverte, fica rebelde, não escuta mais ninguém nem nada, começa a chegar em casa nas madrugadas, cheirando a determinada substância. Isso é preocupante. Então, é uma preocupação natural, mas que isso só vai ser, talvez, prevenida na base, na educação, no exemplo, no acolhimento. Não é brigando o tempo todo, apontando o dedo, fazendo isso e aquilo, não. Peraí, o que é que está acontecendo? Isso desde a infância, não estou falando naquele momento mais crítico, não. Eu estou falando desde o momento que a criança acorda de madrugada com um pesadelo, volta para dormir, vai lá para o quarto e tranca a porta. Gente, se a gente toma esse tipo de atitude nessa primeira infância, essa criança não vai ter a quem recorrer quando ela tiver um outro tipo de problema, porque ela vai ver que não tem o carinho e o cuidado daquela pessoa que é sua referência. E ela tenta de novo, outro pesadelo que tem outra coisa, volte para lá. Ou então vai para a escola e tem um desaforo, volte para lá. Você não tem que sair com o desaforo da escola, vá lá e se queixe, brigue. O que é que estamos ensinando para essas crianças? Responda à agressão com agressão, à violência com a violência, e quando você estiver sofrendo, não me procure, porque você tem que resolver sozinho. Que rede de apoio é essa que vai ajudar ou atrapalhar essa criança a se tornar um adolescente, um adulto saudável, com bons pensamentos, com boas buscas? E aí talvez aquela criança seja, de repente, em algum momento, mais na frente, o incitador dos maus hábitos de outros. O que acaba sendo pior. Porque é responsabilidade direta dessa família, desses pais, tentar trazer essa criança
a ter um bom condicionamento, uma boa evolução. E o Livro dos Espíritos, a doutrina nos traz que caso os pais façam o que tiver ao seu alcance para fazer essa criança ser uma pessoa de bem e não consiga, a criança realmente aprende de outras formas, mas os pais estão isentos, vamos dizer assim, da responsabilização por aquele mau caminho que aquele ente querido tomou. E aí tem uma coisa também, a gente pode dar uma incrementada nessa frase, porque quando a gente pensa dessa forma, a gente está vendo atitudes. A gente vê, é notório. Mas e o pensamento? Alguém aqui consegue ver o pensamento? Diz aí para mim. Alguém consegue ver? Está aqui flutuando, pairando, entra na tua cabeça, tu sabe. Não é? Porque quando a gente vai ler revista em quadrinho, a gente vê a bolinha e aqueles negocinhos. Oi, estou aqui. Mostra uma televisão, o que ele está pensando, e a gente vê com tranquilidade. E se eu disser a vocês que lá na Gênesis, Allan Kardec faz um estudo sobre a fotografia do pensamento, e outras obras que eu vou também trazer daqui a pouquinho, mostram que o pensamento tem forma. Olha a confusão. Olha a confusão. E aí eu pergunto de novo, alguém aqui já viu o pensamento de alguém? Não? Não, né? Pois é. Alguém aqui já sentiu o pensamento de alguém? Agora algumas cabeças balançaram. Não é? Porque o pensamento é matéria. O pensamento é fluido. Então, quando a gente lança fluido num ambiente, outros captam. E dependendo da natureza desse fluido, vai ter uma sensação boa ou uma sensação má. Vai ter uma sensação... Alguém aqui já entrou em determinado ambiente e ficou enjoado? Vontade de vomitar. Olha aí quantos... Que tipo de pensamentos são esses que estão naquele ambiente? Quem adivinha? De amor, né? De alegria, de bondade. Venha cá, meu amigo. Eu me lembro que certa feita eu ainda não estava liberto de algumas atitudes que eu gostava de fazer, como alguns festejos noturnos e bebida, lá na adolescência. E eu entrei em determinado ambiente, já estava estudando a doutrina espírita, mas ainda estava fazendo determinadas atitudes que hoje em dia eu já não faço mais, graças a Deus. E aí foi quando eu vi, foi interessante, porque eu já era médium desde lá, eu não sabia, eu não entendia muito bem, estava no começo do processo, né, do estudo. E aí eu comecei a olhar aquelas pessoas naquele local, e os rostos dela começaram a deformar. As pessoas encarnadas, eu não estava vendo espírito, pelo menos eu acho que não. E aí começaram a deformar, os rostos começaram a crescer, a aumentar, não sei o que eu fiz. Rapaz, está batendo. Está batendo o negócio. Aí foi quando eu pensei, o que é isso? Aí eu raciocinei na hora, né? Não sei como, mas raciocinei. Isso aí são as influências espirituais, os pensamentos. Aí, olha, essas pessoas estão se identificando tanto com determinadas criaturas, o chamado vampirismo, que elas estão imantadas, juntas demais, como se fosse uma coisa só. Daí a carranca, deformaram mesmo, parecia um filme de terror. Mas eu não tive medo, porque eu estava naquela fase inicial de você dizer, posso tudo, né? Eu agora estou estudando, estou aprendendo, então estou protegido, não é assim? Eu pensava assim. Então, já que eu estou protegido, eu vou ajudar. Ó a confusão. Só lembro de Paulo, quando ele tentou pregar, não estou me comparando a Paulo, tá? Por favor. Paulo, quando foi pregar, e ele não se preparou, achou que todo mundo ia recebê-lo com amor, com carinho, como ele era recebido antes, né? Mas como os pensamentos eram diferentes agora, ele foi apedrejado, escanteado, etc. E aí, sem preparo. Então, ele foi se preparar, né? Voltou a ser tecelão, a vida simples, e foi se preparando para fazer sua missão. Eu não fui virar tecelão, não, mas isso aí, deixa para lá. E aí a gente foi, eu cheguei para essas pessoas ver a mentalidade do cidadão. Abraçava as pessoas. Com licença, posso lhe dar um abraço? Passe tudo para mim. O que é que vocês acham que aconteceu? Eu apaguei nesse dia. Olha, foi terrível. E sonhos, pesadelos, tal. Tive que fazer um tratamento no Jeff. Pensamentos, atração. Eu me abri completamente, conscientemente, com livre-arbítrio. Venham. Eles disseram, não é nada. Agora. Tu não quer? Vem. Olha a sintonia que eu criei espontaneamente, deliberadamente, por conceitos errados que eu tinha.
Daí a necessidade do estudo. Não passem por isso. Que vocês não precisem passar por isso para aprender. Porque algumas coisas comigo tem que ser assim, eu não sei não. Tem que crescer muito. Eu peço porque... Enfim, vamos seguir. Então, a gente percebeu isso e viu. Diga-me o que pensas, eu te direi com quem andas. Porque o pensamento é matéria. O pensamento, ele é transmitido através do seu perispírito pela vontade do espírito. Então, assim, o pensamento, a ação de gerar o pensamento é do espírito. Quando ele é gerado, ele vira matéria. Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz faz um estudo muito interessante sobre os fluidos no capítulo 13. E ele fala do fluido cósmico, né, como aquela fase inicial, vamos dizer assim, da matéria. E ele fala que ele vai sofrendo várias transformações. É um fluido maleável, é um fluido escoável, então ele escoa, e é um fluido inestancável. Isso é que é interessante. Você não consegue parar o movimento do fluido cósmico. Ele vai se movimentando e nós, a partir da nossa interação com eles, vamos transformando algumas características. Algumas a gente vê aqui, estão na tabela periódica. Fazem essa mesa, fazem a câmera do celular, fazem o microfone, fazem o nosso corpo, mas algumas não. Alguns tipos de fluidos no mundo espiritual não estão na tabela periódica. São estudos que os espíritos estão fazendo para entender aquele fluido. Diz-nos André Luiz, tá? Na obra. Então vejam o que está acontecendo. Nós temos um tal de fluido que tem várias modificações. E quando nós, espíritos, pegamos esse fluido cósmico e transformamos com as nossas vontades, nossos pensamentos, nossas vontades, nossas afeições, a gente libera ele em formato de um fluido vivo, que é o fluido mental. Fluido vivo, é assim que ele diz, que é o fluido mental. Mas esse fluido vivo não quer dizer que ele criou vida e vai sair por aí. Não é isso, não vai ser uma pessoa. Mas ele vai ter todas umas características que realmente dão uma particularidade que vem daquele que emanou. Já ouviram falar de forma-pensamento? Forma-pensamento é a densificação de um fluido por um poder mental muito grande, fazendo com que ele assuma uma forma, inclusive, de um animal, por exemplo. De um bicho, de um monstro. E a gente, é um espírito do mal? Não, é uma forma-pensamento. Só tem fluido ali. Olha que interessante. Existem também outros processos de deformação do perispírito, onde alguns espíritos tomam algumas formas medonhas. Mas não é o caso da forma-pensamento. E é por isso que esses pensamentos vivos, esses fluidos, eles são vistos e são sentidos. Que teor de pensamentos estamos vibrando agora? Cala a boca, Arturo. Vai-te embora, quero estar aqui não. Ou, poxa, é interessante, vamos aprender, vamos buscar o conhecimento. Porque isso atinge a todos que estão nessa assembleia. Todos. A gente fala entre nós que quando a gente vê uma palestra de alguém, em qualquer lugar que seja, não precisa ser necessariamente na casa espírita, e a gente percebe que o palestrante está nervoso, ou está se perdendo, ou está angustiado, a gente deve emitir fluidos positivos. Porque isso vai ajudar aquele palestrante a retomar sua ideia e seguir adiante. Mas o que é que a gente faz muitas vezes? Eita, eu estou com fome. Termina logo, quero ir para casa. Ainda bem que ele se perdeu. Ufa, estava aguentando mais. Acabou-se. Acabou-se. Se o palestrante não estiver bem organizado, ele vai realmente se perder. E vai acabar, de repente, não trazendo todas as informações que podem ser muito valiosas. E a gente acaba perdendo. Então, pensamento é fluido vivo. E o pensamento tem cor também, sabia? Cor, densidade, cheiro. Cheiro. Sou eu que estou dizendo isso não, tá, André Luiz? Alguém aqui já adentrou um lugar, agora vamos para o outro lado, e sentiu o cheiro de flores? Que bom, cabecias balançaram. Alguém aqui já entrou em determinado lugar e sentiu o cheiro de podre? Você cheira um lado, cheira o outro, né? Onde é que está vindo esse cheiro?
do pensamento. E esse pensamento, a gente sempre acha que é do outro, né? Pode ser seu. E agora? É tão fácil responsabilizar os outros, né? Foi do outro, essa catinga sou eu não. Então, bora fazer uma lavagem espiritual, um verdadeiro lava-jato, em alguns momentos, né? Tem que ser aquela jato forte. Modificação de hábitos. Por isso que a gente falou tanto da importância do tema. Porque quando a gente está transmitindo pensamentos, a gente está transmitindo o que a gente é. Não tem como se furtar disso. É o que a gente é. E aí, se a gente transmite o que a gente é, outros que pensam igual, eles vão se afastar ou se aproximar? É um ímã. E quanto mais eu faço aquele hábito, quanto mais eu demonstro aquele pensamento, mais vão ver. E quanto maior a intensidade eu transmitir aquilo com a minha afetividade, aí entra aqui muito o centro genésico, mais vão ver de mais distância. E o boca a boca faz tudo, né? Então eles se comunicam. Ó, Arturo está ali, ó. Vamos lá, que agora vai. Ó, fulaninho, bora, aí já junta. Aí quando você vê, você estava com um amiguinho do lado, agora está com 20. E agora? São nossos pensamentos atraindo aqueles. E mais, quanto mais a gente cede à tentação, que já está em nós, tá? Porque senão não atrairia, mais ela fica marcada na sua playlist. Quem tem Netflix? Né? Assiste streaming. Quando a gente assiste determinado filme e fica guardado, filmes que vocês assistiu, assista novamente. É a mesma coisa. Fica gravado na sua playlist. E aí os espíritos que vão lá pesquisando no Google espiritual, aí vê lá, playlist de Arturo. Opa, é ali que eu vou. E vai. E tem um médico, Sérgio Felipe de Oliveira, que ele traz vários estudos sobre a glândula pineal e fluidos, e ele fala que quando a gente não toma o nosso lugar, outros vêm e tomam. E a gente acaba perdendo o nosso trilho de vida. Porque a gente está atraindo aqueles que têm inveja. Está lá na perguntinha. Que tem inveja do nosso sucesso, daquilo que a gente está angariando. Então eles vão querer te derrubar. Para ficar com eles. Para ficar do mesmo jeito. Às vezes ele não tem nada contra você em particular. A maioria das vezes tem. Mas muitas vezes não tem. Mas só pelo fato de ver você feliz, você está bem. Com seu marido, com sua esposa, seu namorado, sua namorada. Está tudo bem. Aí daqui a pouquinho você está andando em determinado canto, aí vê uma coisa bonitinha, nada. Não teve atração nenhuma. Olhou, achou bonito, beleza. Aí isso vai se repetindo. Aí começa a trazer em você instintos do passado que você estava tentando deixar para trás. Playlist. Vem um, vem outro espírito, vem outro. Quando vê, você já está apaixonado por outra pessoa, entre aspas, apaixonado, e acaba promovendo uma traição, um adultério. Isso não é incomum, viu? Não é. Eu dei o exemplo aqui do adultério, mas existem várias outras coisas, como o uso de drogas, como comer em excesso. Não precisa levantar a mão. Mas todo diabético evita açúcar? Não, todo mundo sério. Cara de paisagem agora para não se acusar. Sabe que precisa evitar, mas açúcar é tão bonzinho. Um bolo de farinha láctea com doce de leite e um cappuccino, Senhor Jesus. E se botar uma caldinha de morango assim para fechar, um chantilly, acabou-se. É 3 fatias e uma insulina. Então, a gente com esse pensamento manifestando o tempo todo, a gente até enquanto está sozinho aguenta. Não, eu preciso aguentar. Mas imagina um monte de espíritos ao teu lado, te querendo mal, ou querendo provar do docinho, porque eles também provam a partir dos nossos fluidos. Você transmitindo essa vibração, esse pensamento, eles vão influenciar para quê? Coma não. Faça isso com você não. Eles vão dizer, come. Vai lá, tá barato. Gasta teu dinheiro nesse negócio. Você compra e come. Passa mal. E a responsabilidade é deles. Aí é que é o mais difícil. A gente diz que é, mas não é. Não é. Inclusive, a nossa função não é ser co-criador.
Não é ajudar os outros a crescer, o planeta, melhor dizendo, a se desenvolver, inclusive auxiliar os outros quando precisam? Que tipo de auxílio a gente está fazendo com esses pensamentos? A gente está passando por um momento planetário muito difícil. Muito difícil. E esse momento planetário nosso está fazendo com que as pessoas e os espíritos desencarnados se mostrem como são. Já é dito, dentro do processo de transição planetária, Manuel Filomeno fala muito nas suas obras, em particular essas últimas, que os espíritos estão vindo de todos os lugares, inclusive espíritos que estavam há muitos anos, séculos sem reencarnar, voltando para ter suas últimas possibilidades aqui na Terra, antes de serem degradados para outros planetas. E aí eu pergunto, espíritos voltados ao mal, que estavam há séculos sem reencarnar, quando eles já encarnarem, eles vão olhar para você e vai dizer, eu te amo. Nós podemos, inclusive, ter deles na nossa casa. Nós, inclusive, podemos ser um deles. Olha como é difícil isso. Olha a reflexão. Porque, de novo, a gente só bota para fora. Mas e a gente? Então, se eles estão aqui e eu também, e a gente sabe que tem que evoluir, então é nossa responsabilidade também fazer o melhor, emanar melhores pensamentos e mudar nossos hábitos. Porque, de novo, o pensamento ele vai estar atrelado ao que a gente é, ao que a gente quer. Quando a gente fala dos pensamentos e da inveja, é muito interessante porque tem muitos espíritos que eles não fazem necessariamente por inveja, mas porque realmente sentem prazer em fazer o mal. Olha que coisa. Sentem prazer. E no outro livro de André Luiz, Libertação, André Luiz com Gúbio e Eloy recebem a tarefa de Matilde de ir resgatar Margarida, que foi filha de Gúbio, em outra encarnação, e de ter uma possibilidade de ajudar Gregório a se encontrar com Matilde, que fora a mãe dele também em outras encarnações. Gregório é um chefe do mal, é um chefe do abismo. E ele faz julgamentos a partir do pensamento e das atitudes das pessoas. Ele julga, ele é um juiz. Um juiz do mal, vamos dizer assim. Um juiz das trevas. E André Luiz nos conta que enquanto ele está andando pela cidade, ele se surpreende com carrancas, com pessoas andando maltrapilhas e também com deformidades perispirituais provocadas pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios hábitos, que quando são potencializados pelos pensamentos daqueles que eles atraem, acabam provocando essa deformação perispiritual. E as pessoas realmente acham que são aquilo. E ele vai andando e ele diz que uma coisa que chama atenção na cidade é que muitos desses espíritos estão em inércia, parados sem fazer nada. Gente, a gente cresce parado sem fazer nada. Tem uma lei, não tem? Uma lei moral. Lei do trabalho. Tem que trabalhar? É? Tem. Você está falando de profissão? É? Também, mas não só. A lei do trabalho se refere a movimento, a ação, a transformação, a criação. É uma lei moral que a doutrina dos espíritos nos traz, na sua parte terceira. Então nós precisamos aprender a criar, trabalhar em favor de nós mesmos, materialmente, inclusive, ter uma boa profissão, né, a parte material toda, mas também o trabalho moral, intelectual. Porque esse trabalho moral e intelectual vai ajudar você a ter pensamentos mais salutares, vai ajudar você a influenciar outros de forma mais salutar. Então a gente precisa pensar nessas possibilidades para não cair tanto nas tentações. E aí André Luiz, e Gúbio e Eloy, eles pedem uma audiência com o sacerdote Gregório, assim que ele se intitula. E adentram num determinado recinto, Gregório olha para eles, e quando vai ler o perispírito, vai ver os tipos de pensamento que eles têm. E ele olha e diz assim, não, são espíritos neutros. Fica meio desconfiado, mas tudo bem, podem entrar para assistir. Porque eles adensaram seu perispírito para poderem adentrar. Os espíritos superiores, eles conseguem fazer isso. O espírito inferior não consegue elevar automaticamente sua vibração, mudar seu perispírito. Mas os que angariaram as virtudes conseguem para fins de ajuda. E eles adentram um determinado recinto e começa o julgamento.
E aí uma determinada senhora adentra um espírito feminino. E Gregório, né, muito conhecedor dos fluidos, da manipulação desse fluido vivo, desse fluido mental, ele joga nela aquela mentalização. Diga-me teus pecados. Porque ele, apesar de já saber, queria que todos presenciassem. Porque ele era muito vaidoso e orgulhoso. E ele queria demonstrar o poder que ele tinha frente àqueles pecados e àquele julgamento. E ela diz, matei meus 4 filhos, inocentes. E planejei o assassinato do meu marido. Gregório, então, influencia mais fortemente e ela começa a chorar. Mas não chorar de arrependimento. Ela começa a gritar e pedir por prazeres e bebidas. Vote, alguém disse aí, né? Prazeres e bebidas. E aí Gregório chega e diz, pois então, eu já sei. Você está culpada e condenada. Você é uma loba. E ficou loba, loba, loba. E ela começou a transformar-se perispiritualmente no formato de um lobo. Um processo que a doutrina chama de licantropia. Veja a força do pensamento. É tão potente que é capaz de influenciar magneticamente, hipnoticamente, aqueles que permitem, de novo, permitem, têm dentro de si aquela tendência. Isso é muito sério. E aí, na Revista Espírita, de 1868, em março, Allan Kardec traz um estudo sobre as infecções fluídicas. Olha para isso. Infecções fluídicas. E aí ele diz que muitas doenças graves e crônicas têm sua essência no fluido, no pensamento, que começa a desarranjar o processo perispiritual e isso acaba se inserindo no corpo, promovendo, aí sim, um desgaste a nível orgânico. Olha que coisa. E quando ele fala do pensamento, é o autopensamento, mas também aquele que espíritos obsessores podem provocar, potencializando aqueles vícios que você já tem. E aí? Aí a gente vem para o passe, não é assim? Bora aplicar o dispersivo. O aplicador de passe vai numa velocidade, né? A velocidade 4. A pessoa não deu nada. Porque saiu ali e começou a xingar todo mundo. Organizou o quê? É uma paliação. Não que paliação seja uma coisa ruim. A gente tem que parar de usar isso. Paliação é uma coisa muito séria. Mas é uma coisa temporária, muito curta. Então a gente aplica o passe para organizar, para fazer, mas lá fora já pensamento novo já traz, está todo mundo lá fora. Você está com 20 companhias lá fora. Entra no Jefa, eita, que alívio bom. Fiquei curado, né? Aí vem para o passe, recebe, aí daqui a pouco quando está lá fora, já começa a ficar pesado. Aí você sai assim, já vai agachando, aí o peso nas costas. Ó dia, ó vida, ó azar. Quem lembra do Hard, né? Faz tempo esse desenho. Então, assim, é mudança de hábitos, é a única maneira concreta da gente modificar nossos pensamentos. Na Evolução em Dois Mundos, André Luiz também nos fala sobre essa coisa do pensamento vivo. Ele traz mais detalhes e mostra que existe uma mistura, né, desse fluido cósmico com quem é o espírito magneticamente e transforma esse fluido de forma viva, como eu falei. E aí, como é que a gente pode fazer uma analogia para a gente entender isso? Quem aqui lembra da fotossíntese? Alguém lembra da fotossíntese? Né? Chamar alguém aqui no palco para falar? Olha, vamos lá. Né? Na fotossíntese, a plantinha, ela pega a água, não é isso? Do solo, pega o gás carbônico do ar, e a partir de pigmentos, em particular a clorofila, no cloroblasto, recebe o fóton da luz solar e dá uma catalisação ali, e aí vira matéria orgânica. Então ela transforma matéria inorgânica em matéria orgânica a partir desse conjunto de coisas. E quando não tem luz? Aí vem a quimiossíntese, que algumas bactérias e fungos fazem.
Eles pegam a partir do ferro, do enxofre, da amônia, outras substâncias, e conseguem, a partir da oxidação, que seria o catalisador, promover também matéria orgânica. Nesse caso, mais proteínas e ácidos nucleicos. Na primeira, na fotossíntese, libera oxigênio, e na segunda, a quimiossíntese, libera normalmente nitrogênio. E isso vai para o ar. Então, ela modifica, a partir de uma reação, a matéria inorgânica em matéria orgânica. O fluido cósmico, na analogia, seria a matéria inorgânica. Quando adentra no espírito, tem uma catalisação da individualidade do espírito e vira o fluido vivo. Olha que legal. E aí ele vai ter uma ação, assim como o oxigênio é liberado, como o nitrogênio é liberado, e vai ter uma ação importante na gênese e no processo planetário, na respiração, inclusive. Essa matéria, agora criada dentro do espírito a partir do fluido cósmico, vai influenciar também a distância. Então a gente vai respirar pensamento. A gente vai engolir pensamento, a gente vai sentir pensamento. E isso pode adoecer. Daí vem a náusea, daí vem o mal-estar. Pela aproximação, não necessariamente engolir pelos órgãos físicos, tá? Mas é a aproximação dentro do perispírito. E como escapar disso? Como melhorar isso? As perguntas dizem para a gente o bem e o mal. O que é o bem e o mal? O que é a lei moral? Moral é a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Está lá no Livro dos Espíritos. E o que é o bem e o mal? Também está lá no Livro dos Espíritos. O bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é o que está em desacordo com a lei de Deus. E que leis são essas? As leis morais. As leis morais. Onde estão as leis? Na cachola. Na nossa consciência. Mas aqui é importante a gente dizer uma coisa fundamental. Apesar de elas estarem na nossa consciência, a gente só consegue ter acesso completo e compreensão completa no decorrer do progresso. Vou trazer um exemplo claro. Quando a gente diz assim, precisamos fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco. Mas eu gosto de tomar uma bebidinha. E acho aquilo legal. Eu vou chamar as pessoas para beber comigo. Porque eu ainda acho legal. Eu gosto. Então eu vou chamar as pessoas para isso e vou achar que estou fazendo aos outros o que gostaria que eles tivessem comigo. Mas a partir do momento que eu começo a perceber determinadas coisas pelo estudo, daí a necessidade do estudo, aí eu começo a modificar essas forças íntimas, e aí eu não vou mais chamar para isso, porque eu já não tenho mais aquilo em mim, ou estou buscando não ter. Isso serve também para fofoca. Ninguém gosta de falar dos outros, né? Ninguém. Imagina a quantidade de espírito fofoqueiro que tem no mundo espiritual. Já que não tem parede, tu tá tomando banho? Tu tá falando alguma coisa? Tem gente olhando. Tu tá vendo um filme em casa que não deve? Tá lá o amiguinho do lado. Coisa boa. Tá. Então o espírito fofoqueiro tem assim, ó. E se a gente alimenta a partir da nossa própria ação, que companhias a gente vai ter? Diga-me o que tu pensas, e eu te direi com quem andas. E aí a gente vem nas leis morais, a lei de adoração. Adora a Deus. Adoro Deus. Ou teme Deus. Alguns gostam de temer. Mas a adoração não é bem um temor. É um respeito. É um respeito. É saber que Ele é superior, que Ele é o Criador de tudo e de todos. Que Ele botou a gente no mundo para crescer, para evoluir através da lei de progresso. E a gente é co-criador, então ajuda a evoluir o mundo, a matéria também. Então, a partir do momento que eu estou evoluindo, crescendo, eu estou transmitindo pensamentos mais salutares, vou influenciar outros. E aí vem a lei de conservação, onde eu percebo que eu preciso cuidar de mim. E para cuidar de mim, não é só cuidar da minha alimentação, do meu exercício físico, não. É também da minha força mental. Porque a minha força mental, como Allan Kardec diz, né, ela pode provocar infecções. Fluidos que criam infecções, doenças crônicas. E hoje em dia, se a gente for adentrar na ciência acadêmica, isso fica muito claro, o processo a partir da psiconeuroimunologia e da epigenética, que eu não vou falar hoje. Mas quem tiver interesse, psiconeuroimunologia e epigenética.
Então, isso fica muito claro. E aí a gente vê também a lei de destruição. Por que destruir? Destruir aqui não é acabar. Destruir é transformar. Então, a gente precisa morrer e reviver, no sentido da reencarnação. Então, há uma destruição, há uma modificação dessa matéria que precisa para evoluir. Então, é preciso ir e vir. É preciso estar no mundo espiritual, bebendo da fonte, e voltar à reencarnação para trazer aquela coisa boa para o mundo. Mas a gente só está trazendo coisa boa. A gente acabou de falar dos espíritos, né, que estão vindo com tudo. E, de fato, eles vêm com a necessidade reencarnatória muito importante. E cabe a nós ajudar. Porque a gente vê dentro da lei de sociedade a necessidade de socializar. E socializar não é só estar do lado, não. Socializar é respeitar, minha gente. Socializar é aprender. Socializar é estar junto de pessoas com pensamentos diferentes e respeitá-los. É dar as mãos para o crescimento, porque nós estamos em níveis evolutivos diferentes e a gente precisa aprender, mesmo que a gente ache que sabe tudo. Porque, sinto lhe informar, não sabemos. Ninguém aqui sabe tudo. Sorry. Nem quem está vendo pela internet. Sorry. Não sabe. Então a gente precisa aprender a conviver em harmonia. Cadê a nossa tolerância, gente? Por isso que eu falei da preocupação do momento do mundo. Porque essa intolerância que estamos apresentando em todos os lugares, em várias ordens, elas vão atrair coisa boa? Será? Precisamos pensar. Precisamos pensar. A gente vê também a lei de justiça, amor e caridade. Olha só. Justiça, amor e caridade. Só que nós ainda não sabemos ao certo o que é essa justiça. Por isso que nós não devemos julgar, porque não temos compreensão do processo como um todo. Isso não quer dizer que não devamos ter lei dos homens. Precisamos. Mas precisamos buscar compreender a lei de Deus. E tentar colocá-la em prática. Amar, ser caridoso, lei de liberdade. Gente, no mundo atual, essa lei de liberdade está em perigo. Não só a falta de liberdade física, que ainda existe, a escravidão, mas, em particular, a liberdade de pensamento. Isso não quer dizer que a gente precisa aceitar tudo, mas saber que existem as diferenças e a gente precisa dialogar, conversar, agasalhar, acolher. Eu posso não concordar com você, mas vou defender com unhas e dentes o seu direito de falar e de pensar. É o livre pensar. Não é bater palma quando a pessoa está fazendo algo errado ou incitando mal. Não é isso. Mas é tolerar. Quantas famílias estão se desfazendo por causa de intolerâncias? Quantos grupos sociais estão se desfazendo por causa de intolerância? E é óbvio que existem espíritos desencarnados que querem isso. É óbvio. Porque eles invejam o progresso, o bem, o amor. Então precisamos pensar em tudo isso de forma muito tranquila. E mais, sem culpa. Porque a culpa só vai prejudicar ainda mais o processo. Queremos atrair bons espíritos? Queremos ter boas influências e influir positivamente? Então sejamos bem-aventurados. Sejamos bem-aventurados. Porque bem-aventurados são os aflitos, pois serão consolados. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque receberão misericórdia. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que são puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados e conhecerão o reino dos céus. Deus nos abençoe e que possamos seguir firmes e fortes, sabendo que o Papai do Céu está com a gente e Ele nunca, nunca nos abandona. Assim seja.